E de acordo com este tema, na qual iremos transmitir a palavra do Senhor, vamos fazer mais uma vez a leitura da palavra de Deus, encontrada em Salmo 1 e verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Louvado seja Deus. Neste momento, a palavra de Deus está falando sobre os dois únicos caminhos. Um caminho conduz para a ruína, um caminho conduz para a bonança. É bem-aventurado cujo varão não anda segundo o conselho dos ímpios. É bem-aventurado cujo varão não se detém no caminho dos pecadores. E é bem-aventurado cujo varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, este varão tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aqui nós entendemos que é bem-aventurado você que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho de pecadores, que não se assenta na roda desses escarnecedores. É bem-aventurado se assim vos fizerdes. Estamos neste tema, e o tema é a falsa companhia que há no mundo. Agora vamos passar para o Salmo 101 e o verso 4, para que venhamos compreender como que uma falsa companhia, que muitos se adentram pensando que esta companhia é uma companhia certa, mas esta companhia é uma companhia que conduz para a perdição. O verso 4 diz assim: um coração perverso se apartará de mim, não conhecereis o homem mau. Olha, um coração perverso se apartará de Deus, e ele não tem conhecimento diante de um homem mau. O nosso Deus não tem conhecimento, ou seja, ele não reconhece este homem, ele desconhece, ele rejeita este homem. Se nós formos passar agora para o Salmo 119 e o verso 101, nós iremos mais e mais se aprofundar na Sagrada Escritura acerca deste tema, a falsa companhia que há no mundo. Salmo 119, 101. Desviei os meus pés de todo caminho mau para guardar a tua palavra. Aleluia. O salmista aqui, ele está dizendo que ele desviou os seus pés de todo caminho maligno para fazer a vontade de Deus, para guardar a palavra do Senhor. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar,
mais doce do que o mel, a minha boca. A palavra de Deus nos nossos lábios é mais doce do que o favo de mel. A palavra de Deus é pura e verdadeira, é mais refinada do que o ouro, é mais purificada do que o diamante. A palavra do Senhor é mais alva do que a neve. A palavra de Deus, para quem recebe e aceita e guarda no seu coração, é mais doce do que o mel, é mais branca do que a pura lã, é mais alva do que a neve. A palavra de Deus é pura, é verdade. Vamos para o Salmo 121, verso 3. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Nós que somos cristãos não temos que deixar vacilar os nossos pés. O Senhor Deus, através da oração do salmista, não nos deixará com que os nossos pés venham vacilar, pois aquele que nos guarda, ele não tosquenejará, ele não cochila, ele não dorme. O guarda de Israel, ele não dormitará. O nosso Senhor Deus, ninguém poderá se esconder da sua face. Se subiremos ao mais alto monte, a mais alta colina, lá está. Se submergirmos no mais profundo mar, lá está. Nada poderá lhe deter o que ele bem quer fazer. O Senhor Deus, ele não dorme, ele não cochila, ele não tosquenejará, ele não dormitará. Nosso Senhor Deus, ele contempla o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso deitar e também o nosso caminhar. O Senhor Deus, ele contempla, ele enxerga tudo antes mesmo do que nós pensamos em fazer. Provérbios capítulo 13 e versículo 20. O que anda com os sábios ficará mais sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. No Provérbio 13, 20 está falando algo muito importante para quem gosta de andar com pessoas que não te fluem para o caminho certo. O que anda com o sábio, ele se torna sábio, mas o que anda com o tolo, a palavra de Deus diz que este será destruído, porque o tolo de nada sabe, o tolo de nada compreende, mas aquele que anda com o justo, este adquirirá justiça. Aquele que anda com o sábio, ele adquirirá sabedoria. É assim que nós, cristãos, devemos que andar com pessoas sábias,
com pessoas intelectuais, andar com pessoas que nos levam até Cristo, que nos aproxima de Deus. Se nós formos pararmos para pensar um pouco sobre isto, há muitos caminhos que conduzem o homem para a perdição. Há muitos caminhos que para o homem é um caminho certo. Há muitos caminhos que na vista do homem é um caminho que vai fluir. Mas a palavra de Deus diz que certos caminhos que o homem pensa que vai fluir para o bem é o fundo do abismo, para a destruição do ser humano. Provérbios, capítulo 22, versículo 24. Não seja companheiro do homem briguento, nem andes com colérico. Por quê que a palavra diz isso? Pessoas que vivem de confusões e confusões, brigas e brigas, sai por aí procurando confusão. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta que nós venhamos se afastar destes tais, que nós venhamos se apartar dessas pessoas que andam vivendo dissolutamente. Provérbios 23, 20. Não estejam entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Mas o conselho que o Senhor Deus Ele traz para o seu povo. No Provérbio 23, no versículo 20, está nos mostrando que não devemos estar juntamente com os bebedores de vinhos, com os comilões de carnes, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir de trapos. Por que nós não podemos ir até diante deles, estar entranhado no meio deles? Porque os comilões e os beberrões entram em pobreza. Seja companheiro de pessoas sábias, seja companheiro de pessoas que te levam até os pés de Cristo, e não seja companheiro de pessoas que te fluem para o mal. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, vai dizer da seguinte maneira: antes digo, as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejas participante com os demônios. Aqui a palavra de Deus está nos orientando, nos ensinando, para que nós venhamos a fugir de certos sacrifícios que os gentios sacrificam, que as pessoas ímpias sacrificam, porque ela sacrifica não é para Deus, ela sacrifica para os demônios. E a Bíblia diz que não seja, não, Ele não quer, Deus não quer que sejamos participantes com os demônios. Ele quer que sejamos participantes somente da mesa do Senhor. E então a palavra do Senhor, neste versículo 20, capítulo 10 de 1 Coríntios, fala sobre isso. Versículo 21: não podes beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele? Olha, o que
que a palavra de Deus nos mostra com clareza e com firmeza que Deus, Ele está falando comigo e contigo, para que não possamos irritar Ele, para que não possamos desprezar Ele, para que não possamos ser participante do Senhor Jesus e do Senhor das trevas. Pois a Bíblia diz que existem dois senhores, mas não deveremos que seguir os dois: o Senhor do bem e o Senhor do mal. O Senhor Jesus, que nos concede as suas bênçãos favorecidas a favor dos seus filhos, e o Senhor das trevas, que tenta nos tirar do foco de Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz para que nós não venhamos ser participantes do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O Senhor Deus, Ele não quer nenhum de nós dividido. O Senhor Deus, Ele determina para nós que sejamos somente dele. Ele convoca a nós para que nós venhamos ser vigilantes e não participantes da mesa dos demônios, dos sacrifícios dos gentios que sacrificam aos demônios, mas que sejamos participantes somente da mesa do Senhor. Aleluia. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 33, aleluia, louvado seja o bendito nome do Senhor, vai dizer assim: não vos enganes, as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias que às vezes você segue, elas corrompem o bom costume, elas interrompem a intimidade com Deus. As más conversações corrompem os bons costumes. Esse versículo 33 nos permite entender que as más companhias nos levam à ruína. As más conversações nos levam à perdição. As companhias falsas nos tiram da posição de Deus. Por isso que o Salmo 1, verso 1, nos alerta dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua, ou seja, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes nós temos que ter prazer nos ensinamentos de Deus, na lei do Senhor, e nela deveremos que meditar de dia e também de noite. Olha o verso de número 34 de 1 Coríntios 15: vigiai justamente e não peques, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Temos que ter bastante vigilância em certos convites que alguém nos convida. Temos que ter bastante vigilância. Será que esses convites que alguém está nos convidando vai nos aproximar de Deus ou vai nos distanciar dele? Nós temos que pensar duas vezes no momento em que nós recebemos um convite, para que nós possamos ir diante de alguém. Seja o companheiro de alguém que te flua para o bem, seja o companheiro de alguém que te convida para a igreja, para se aproximar de Cristo Jesus, seja companheiro para alguém, de alguém que possa te aproximar dos pés de Jesus,
seja companheiro das pessoas que te convidam para que você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E não seja companheiro do homem fraudulento, do malfeitor, do homem que tem línguas lisonjeiras, que fala perversidade, que fala mentiras. Desiste dessa companhia falsa enquanto há tempo. A palavra de Deus no versículo de número 14, capítulo 6 do livro de 2 Coríntios: não vos prendas a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia tem entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consciência tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia, glória a Deus por isso. Que comunhão tem treva com luz? Que comunhão tem o fiel com o infiel? Que concórdia tem Cristo com Belial? Por isso que o Senhor Jesus Cristo, através dos seus ministros do Evangelho, nos alerta que não existe comunhão de luz com a treva. Não existe um bom senso entre Jesus e ídolos. Não existe um bom senso entre a luz com as trevas. Não existe um companheirismo do crente com o ímpio. O crente deve andar com pessoas crentes. O crente deve ser companheiro do crente. O ímpio, se o crente for companheiro do ímpio, logo o crente, ele irá aprender coisas de impiedade. Por isso que em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, que hoje foi lido, nos diz: o que anda com o sábio ficará sábio, mas o que anda com os tolos será destruído. Você que anda com o sábio, você ficará sábio mais ainda. Mas você que anda com pessoas tolas será destruído. O livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais e de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia! Essas pessoas que cometem adultério, essas pessoas que cometem fornicação, essas pessoas que são impuras, essas pessoas que são cheias de lascívias, essas pessoas que são idólatras, as pessoas que são feiticeiros, as pessoas que têm inimizades, contendas, ciúmes, pelejas, iras, contendas, dissensões, heresias, invejas, as pessoas que cometem homicídios, as pessoas que bebem, os beberrões, as pessoas que cometem glutonarias, que são gulosos e outras coisas semelhantes a estas. A palavra de Deus diz que os tais que cometem tais coisas não podem herdar a vida eterna. Efésios capítulo 5, versículo 11: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Versículo 17:
Por isso, não sejas insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Este versículo nos mostra com clareza, com essência, com toda autoridade, com todo poder, com toda modéstia, com todo bom senso. Esta palavra, este versículo nos mostra obras que o Senhor Deus rejeita se nós estivermos andando diante dela. As obras infrutíferas das trevas. Nós não temos que ser insensatos, mas entender qual é a vontade de Deus. Não sejamos insensatos, mas devemos entender qual é a vontade de Deus. Devemos compreender qual é a vontade de Deus para que nós possamos seguir. E a Bíblia nos dá a recomendação no versículo 18, Efésios 5, 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O vinho tem dissolução, não embriagueis. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte é alvoroçadora, e todos aqueles que nele erram nunca será sábio. A palavra de Deus, ela nos mostra com clareza toda a sua plenitude, toda a sua essência, todo o seu poder, toda a sua glória. A palavra de Deus nos mostra e nos orienta, nos recomenda. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6 e o versículo 7: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de vós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-vos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Olha o que a palavra de Deus está nos revelando, mostrando, nos trazendo a entender. Se você tem um amigo, que este amigo é crente, mas que este crente vive de qualquer jeito, que este crente vive de qualquer maneira, vive desordenado, sem repreensão, aparte-vos deste amigo que finge de crente e nada de crente tem. Apartai-vos de todos aqueles que se dizem irmãos e andam desordenadamente, que não receberam uma tradição na qual nós recebemos. E a palavra de Deus diz que nós não se portamos desordenadamente entre eles. Olha o que vai dizer 1 João capítulo 2, versículo 15, versículo 16 e versículo 17: não ameis o mundo, nem porque no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Faça a vontade de Deus. Quando alguém te convidar para você ser companheiro dele, vigiem, preste bem atenção. Será se este companheirismo vai me aproximar de Deus ou vai me distanciar? Pense 2 vezes. Alguém que não te aproxima de Deus, não seja companheiro.
conselhos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele percebe que a lei do Senhor é para que ele possa obedecer e nela meditar de dia e também de noite. O livro de Judas, capítulo 1, versículo 18 e 19: os quais nos diziam que nos últimos tempos haveria os escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separaram, sensuais, que não têm o Espírito. As pessoas que são sensuais, que demonstram lascívia, elas não têm o Espírito de Deus. O Espírito do mundo está nele ou nela. As pessoas que vivem se sensualizando, exibindo lascívia, essas pessoas não têm o Espírito de Deus. Essas pessoas não têm o Espírito Santo de Deus para residuar na sua vida, porque o Espírito de Deus é santo, e aquele que vive desordenadamente não tem o Espírito de Deus, pois a palavra de Deus diz que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências. Estes são aqueles que se separaram. Estes são aqueles que são sensuais, cheios de lascívia, cheios de adultérios, fornicações, mentiras, pelejas, iras, contendas, invejas, homicídios e coisas semelhantes a essas. Com os tais não se associem. Louvado seja Deus.